Olá, meus queridos alunos. Acabamos de realizar uma aula no Meet, né? Só que infelizmente com uma chuva, a minha conexão também não estava muito boa, nem a de vocês, e por isso não consegui gravar a aula. Então estou gravando esse vídeo para que vocês tenham aí o conteúdo para estar revisando, analisando, né? E formulando então a nossa atividade no projeto integrador e na disciplina de processo de aprendizagem 2, certo? Então, a gente está trabalhando um material, né, um artigo do professor Rogério Nascimento, que eu encaminhei para vocês no grupo do WhatsApp e por e-mail, onde ele traz ali algumas etapas que a gente pode estar desenvolvendo o nosso projeto integrador. Então, de uma forma bem prática, bem tranquila e clara de compreender, né? Bom, a gente inicia então com a questão da apresentação, da introdução, né? E aí eu trago algumas ideias para vocês estarem desenvolvendo, ok? Antes de mais nada, né? A introdução, ela é aquela etapa do teu projeto que vai te demonstrar, que vai trazer exatamente para o leitor, para a pessoa que vai ler o teu projeto, os elementos essenciais que trazem e que falam o teu projeto integrador, né? Então, essa introdução, essa apresentação, ela deve ser criativa, ela deve instigar essa pessoa que está lendo a querer saber mais, a querer ler o teu projeto, né? Então, é justamente essa questão, tá? Portanto, na hora que você for sentar e digitar a sua introdução, né, no computador, esteja focado, né? Entregue aquele momento em que você está desenvolvendo aquele trabalho, aquela introdução, tá bom? Por quê? Para não fugir ao tema, né? Para não ter essa fuga do tema, para que você consiga, de fato, trazer os elementos importantes, né? Da introdução. Na nossa aula, eu até fiz a comparação do trailer do filme, lembram? Eu disse para vocês, quando a gente assiste um trailer de um filme, a gente fica super empolgado e querendo assistir esse filme na íntegra, né? É o trailer que nos dá, às vezes até os filmes eles nos enganam, eles colocam um trailer que chama mais atenção do que o filme realmente é, né? Então, a introdução, ela vai trazer mais ou menos esses elementos, ela vai instigar o leitor, ela vai deixar ele com aquela vontade de quero mais, né? E curioso, mas também interessado na pertinência, na importância desse projeto. Como essa introdução vai trazer esse quesito, pertinência, é importante a gente também trabalhar com a justificativa, tá? Então, vocês vão trazer essa justificativa, uma breve justificativa, o teu problema, o teu tema, vai trazer esses apanhados aí na introdução, explicando então para o teu leitor do que se trata o teu projeto integrador, tá? Então, são os elementos que não podem faltar: justificativa, problema e tema, ok? Vocês podem fazer uma introdução de mais ou menos uns 4 parágrafos, tá? E aí a gente está chamando nesse momento de apresentação, ok? Vocês, dentro dessa apresentação, dessa introdução, vocês vão trazer como justificativa nesse projeto, explicando para a pessoa que está lendo o quão ele é importante em termos sociais, né? O quanto esse projeto vai abranger um bom número de pessoas, né? O quanto é importante em termos de pesquisa acadêmica que este tema seja debatido, certo? Então, ainda que eu fale da minha realidade, né, do meu campo empírico, é importante que eu sinalize que esta problemática vai auxiliar pessoas, tanto desse espaço que eu estou tratando, quanto de outros espaços que também possam estar passando por esta problemática, correto? Então, se eu tenho como um problema de pesquisa, né, a questão sanitária da minha região, do meu bairro, né, eu vou trazer uma questão para vocês, eu vou citar um exemplo para vocês que acontece no meu bairro. Muita queimada de lixos, né? As pessoas, elas têm essa questão de queimar lixo, elas não fazem a coleta
né? Então, isso pode se transformar num problema de pesquisa. Por quê? Porque é algo que engloba aí uma questão de saúde, né? Saúde pública, uma questão ambiental e também uma questão de conhecimento. Até que ponto essas pessoas tiveram a oportunidade de ter, então, a aprendizagem do quanto é prejudicial ao meio ambiente a queimada de lixos, né? Então, eu posso transformar essa problemática que acontece no meu bairro em algo que vai auxiliar, né, a nível nacional, a nível estadual e, por que não, a nível mundial, certo? Então, essas práticas de queimar o lixo, elas ainda são muito correntes, né? Embora a gente tenha toda uma proposta de coleta seletiva, enfim, né? Mas isso é algo que ainda acontece, é algo que pode ser cultural e, enfim, também uma ignorância no sentido de conhecimento, né? No sentido de não ter, daquelas pessoas não terem acesso à importância desta coleta. Então, todos esses elementos que eu estou trazendo, eles devem aparecer de forma bem breve na introdução e eles servem como uma boa justificativa do quanto é importante nós discutirmos isso no meio acadêmico, né? E quando eu falo em meio acadêmico, seria no meio da pesquisa, né? Lembrando que a nossa instituição, né, ela é de ensino, pesquisa e extensão, tá? E vocês fazem parte disso, né? E o projeto integrador de vocês, ele vai trazer como composição esses elementos, né? Muito importantes, tá? Bom, o problema é a pergunta, né? Então, por que ou como, né? Bom, vou usar o porquê. Eu trouxe aqui no artigo alguns exemplos de perguntas, né? Como, qual, quando, porquê. Então, por que os moradores do bairro X, né, ainda possuem a prática de fazer queimadas dos seus lixos, né? É uma pergunta, é um problema, certo? Então, percebam, eu não preciso especificar muito, eu não preciso fazer um problema muito, digamos, construir uma frase muito grande. Por quê? Porque depois eu vou ter que dar conta de problematizar essa frase, né? Lembrando que eu já expliquei para vocês, e isso eu falei na nossa aula, que o problema, ele não é só a pergunta. O problema, ele vai para além da pergunta. O problema, ele é o projeto como um todo. Ele traz a problemática, né? Mas a pergunta, ela é o que vai ilustrar para nós o que de fato eu quero enquanto intencionalidade nesse projeto, certo? Bom, então eu trouxe para vocês esse exemplo, né, de pergunta. Então, comecei com uma pergunta, termino com um ponto de interrogação, né? Então, ou por quê? Porque os moradores do bairro tal. Então, percebam, eu coloquei um campo empírico, que é o bairro que eu estou, né, que eu moro, que eu resido. Então, é algo bem próximo da minha realidade, mas que é um problema, é uma problemática, né, ambiental. Então, ela vai impactar aí no planeta como um todo, um planeta que não é só meu, ele é teu, ele é de todos nós, né? E que também pode trazer aí como uma perspectiva de pesquisa para outros estados, enfim, para outros países. Nós temos problemas de queimadas no mundo todo, mas a gente vai pesquisar e vai tentar pensar por que queimar, né, lixo na zona urbana, onde nós temos coletas, né, temos o serviço de coleta. Então é outra pergunta, que pode ser também outro problema de pesquisa, certo? Por que as pessoas do bairro tal que fazem queimadas de lixos sendo residentes da zona urbana? Então é algo bem peculiar, assim, bem fechadinho, uma pergunta, né? Bom, depois eu vou ter a construção, então, próxima etapa, né, dos objetivos gerais. Falei para vocês que o objetivo geral, ele é aquele objetivo do todo do meu projeto, né? E aí eu posso pegar essa pergunta e tirar ali o como, né, ou o porquê, o que transforma ela, né, numa pergunta, e colocar um verbo. E aí transformar, então, em um objetivo, certo? Um objetivo geral. Então, é sempre interessante a gente aproveitar
o problema de pesquisa e transformar ele num objetivo geral, né? E os específicos, eu até brinquei com vocês na nossa aula e disse que eles são os filhotes dos objetivos gerais, né? Mas assim, essa é só para descontrair mesmo, porque os objetivos específicos, eles são a ramificação, né? Eles, na verdade, eles são o detalhamento, né, do objetivo geral. Eu vou pegar esse objetivo geral e vou ir detalhando ele, ao passo que o leitor compreenda, ao ler todos os tópicos dos objetivos específicos, né, o que eu quero, os caminhos que eu vou desenvolver na minha pesquisa para conseguir chegar ao objetivo geral, né? Então são as etapas que eu vou aí caminhar e que também vão ser escritas em verbos para alcançar o meu objetivo geral, tá? Bom, então, como objetivo geral, eu dei como problema de pesquisa por que os moradores do bairro tal, né, realizam as queimadas de lixos sendo moradores da zona urbana, né? E aí eu posso colocar como um objetivo geral, analisar os fatores, perceba, eu tirei o como e coloquei um verbo, analisar os fatores que levam os moradores do bairro X a realizarem queimadas sendo moradores da zona urbana. Pronto, tenho aí na mão um objetivo geral. Agora, como objetivo específico, eu vou trazer todas essas questões, né, que são os degraus que vão me levar até esse objetivo geral, certo? Até essa análise do objetivo geral. Então, eu vou mandar para vocês, eu já falei isso, né, uma lista de possíveis verbos que a gente pode trabalhar tanto em objetivos gerais como em objetivos específicos. E aí a gente tem vários enfoques ali nos verbos, que são verbos de análise, enfim, eu vou encaminhar esse material para vocês lá no grupo, tá? Mas, no geral, é isso. E aí, se eu tenho esse objetivo geral de analisar os motivos, né, que levam os moradores do bairro X, eu posso ter como objetivo específico, exemplo, né, observar o porquê, observar os moradores. A gente bugou agora, mas eu vou utilizar um verbo também, né, no infinitivo. Perceber, por exemplo, né, perceber os motivos que levam os moradores a não fazer a coleta, a separação, né, do material reciclável. Então, analisar, posso usar o analisar de novo? Pode, né, ou perceber, ou usar outros verbos dentro daquele sentido, né, analisar se esses moradores têm o conhecimento, né, sobre a importância da coleta seletiva. Perceber se os sujeitos, moradores do bairro X, têm o conhecimento sobre a importância da saúde pública, sobre os efeitos prejudiciais à saúde em relação às queimadas. E aí a gente vai especificando o objetivo geral. Eu acho que eu perdi 2 minutos do vídeo tentando desenrolar ali o verbo, mas vocês entenderam, né? Que, na verdade, eu preciso pegar esse objetivo geral e transformar em tópicos os objetivos específicos que vão me levando aí nessa busca de compreender o porquê essas pessoas têm esse comportamento, né? E o projeto, ele não é só isso. Isso é uma etapa. O projeto, na verdade, é tentar entender para ajudar, né? Para auxiliar e para fazer com que, enfim, aconteça o esclarecimento dessas pessoas, né? Então a gente vai ter que ter lá nas hipóteses as possíveis soluções para essas pessoas, para que elas tenham conhecimento, talvez através de uma palestra comunitária, enfim, aí vocês vão sugerir, né? Dentro da temática que vocês escolherem, mas a ideia, a intenção de um projeto é sempre auxiliar. Então, eu preciso também, além de identificar a problemática, ter essas possíveis soluções, essas possibilidades, né? Sugerir, enfim, porque eu quero acrescentar. E no projeto integrador, vocês vão acrescentar de que maneira?
com o conhecimento que vocês adquiriram ao longo do ProEja, né? Na disciplina de biologia, na disciplina de química. Então eu posso estar discutindo sim, numa determinada etapa do meu projeto, questões químicas sobre esse lixo que é uma queimada, uma queima de materiais, né? Então, de que forma isso vai ser prejudicial, né, à saúde? De que maneira química eu posso estar explicando isso? Então, percebam que envolve, sim, mais de uma área do conhecimento, tá? Que é justamente essa intencionalidade do projeto integrador na nossa instituição. Envolver as diversas áreas do conhecimento que vocês tiveram acesso, que vocês desenvolveram, inclusive as disciplinas técnicas, né, do ProEja, tá? Bom, tem a parte da revisão de literatura, que eu já falei, conversei com vocês o que seria, né? Algumas pessoas, autores, na verdade, que tenham desenvolvido algum trabalho na área. Poxa, professora, mas não tem nenhum autor que escreveu nada sobre as queimadas no bairro, tal. Com certeza, né, gente? Esse é um trabalho genuíno de vocês, digamos meu, né, que dê a sugestão. Mas sobre queimadas na zona urbana, com certeza tem algum material escrito de determinados autores. Enfim, os malefícios da queimada na zona urbana, os malefícios da queimada para o meio ambiente, né? Então, tudo isso, vocês têm esses elementos, vocês têm esses autores que provavelmente escreveram sobre isso de forma teórica. Então, essa fundamentação teórica ela é essencial para até validar a pertinência, a importância e estar justificando a razão de ser do projeto de vocês, tá? A metodologia, a hipótese. Antes tem a hipótese. A hipótese, então, é aquela possível solução, é aquela possibilidade. A ideia é não trazer uma resposta pronta. Porque se tiver uma resposta pronta, não tem uma razão de ser o projeto, né? Mas a ideia é vocês trazerem possíveis soluções, né? Possibilidades que envolvam aí um grande número de pessoas, de sujeitos, de estruturas, né? No caso no exemplo que eu citei, nós temos aí, enfim, acredito que na prefeitura tenha e tem, né, grupos que possam estar fazendo palestras, e aí vocês podem estar pesquisando para essa comunidade, levar o acesso a essas pessoas da importância de não queimar o lixo, né, o seu lixo, seu material, na zona urbana ou na zona rural ou em qualquer espaço, e o quanto isso pode ser prejudicial para a nossa saúde, inclusive para a saúde dessas próprias pessoas, né? Então tem essa questão, isso é uma possibilidade de solução, né? Políticas públicas também, por que não? E aí se eu for falar que existe uma necessidade de uma determinada política pública, é importante citar o porquê. Porque é importante que aquela política pública tenha uma ação efetiva para auxiliar aquele contexto, aquele comportamento, aquelas ações daquele grupo, né? De repente, eu estou falando de uma comunidade que não tem, de pessoas que não têm o mínimo de estrutura nem para moradias, né? E que daqui a pouco não tem condições de fazer sua coleta, enfim, vai além do cultural, né? Pode ser algo também que esteja condicionado a fatores sociais dessa pessoa, tá? Então, tudo isso tem que ser pensado, elaborado e aí justificado. E aí eu preciso citar, se eu estiver tratando esses elementos, as políticas que podem auxiliar essas pessoas, né, nesse contexto, tá? Normalmente, a maioria dos projetos, eles vão sim envolver políticas públicas, porque eles vão envolver sujeitos públicos, né? Porque justamente tem a intencionalidade de uma abrangência social. E quando a gente fala em social, nós estamos tratando também de política, de pessoas, de sujeitos, né? Metodologia. Metodologia, como eu já falei para vocês, é um método, né? O como vou fazer. Então, essa etapa vocês vão estar desenvolvendo, escrevendo a forma que vocês vão realizar, então, as ações que vocês vão desenvolver durante o projeto de vocês, tá? Se vocês vão trabalhar com entrevista, se é uma pesquisa qualitativa, se é uma pesquisação,
ou uma pesquisa participante, que acredito que não vai ser, porque nós estamos em período de pandemia, né? Então, a pesquisa participante, ela tem toda essa questão da participação ativa do sujeito pesquisador no locus ali da pesquisa. Como nós estamos em afastamento social, não existe essa possibilidade, né? Mas temos outras formas de pesquisa que vocês podem trabalhar com metodologia. A própria entrevista é uma metodologia que vocês podem estar fazendo via meeting ou por e-mail ou em áudio e transcrevendo essa entrevista. Metodologia. E aí, para finalizar, né, uma conclusão. Nesta conclusão, vocês vão retomar alguns elementos, mas vocês vão também trazer a importância, né, das etapas desse projeto para vocês, o quanto as disciplinas que vocês desenvolveram ao longo desses 2 anos no Proeja foram essenciais para que vocês conseguissem pontuar este e aquele conhecimento, ou enfim, reflexão, né? Então, é na conclusão que vocês vão trazer esses elementos. E também trazer uma possibilidade, tá? De solução para esse problema, mas é apenas uma possibilidade, tá? Eu deixei passar agora a fala do cronograma. Vocês podem colocar o cronograma logo depois da metodologia, antes da conclusão, tá? Só que esse cronograma, o que ele vai trazer? Ele vai trazer as etapas, né? As datas com as etapas que vocês estão desenvolvendo o projeto, tá bom? E aí a gente vai ter um encontro só sobre essa questão, né? Explicando certinho para vocês compreenderem. E por fim, vocês vão fazer ali as considerações finais, né? Bom, depois dessas considerações finais, vocês vão ter que colocar também a bibliografia, né? Então, é importante vocês colocarem ali os autores que vocês trabalharam, com o nome do livro, o artigo, o ano, tudo respeitando aí as normas da ABNT, tá bom? Mas esse seria um elemento pós-textual, né? Então, a aula de hoje, o objetivo era trabalhar esses elementos textuais. Como eu falei para vocês, o pré-textual vem a ser a capa, né, do nosso projeto integrador. Os elementos textuais são esses elementos que fazem parte do recheio do projeto. E os elementos pós-textuais seriam esses de finalização, né, como, por exemplo, a questão da bibliografia, tá? O referencial bibliográfico. Então, paramos por aqui. Percebam que a chuva parou, né? Então, foi só para realmente a nossa aula não conseguir... enfim, a gente dá continuidade. Mas eu agradeço a presença de todos, agradeço a todos que, de alguma forma, estão assistindo esse vídeo, tá? E se cuidem, fiquem bem. Beijos!